Fala Rejuvenescente, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast do Bora Rejuvenescer, podcast número 5. Lembrando que a gente já tem mais de quantas lives? Mais de 70. Mais de 70 lives. Eu sou o Wallace. E eu sou a Amanda. E a gente faz parte aqui do projeto Bora Rejuvenescer, que fala sobre longevidade saudável, usando sempre e falando sempre sobre esses 3 elementos, mente, corpo e espírito, para a gente poder ter uma longevidade cada vez mais prolongada, mas de forma saudável. Isso. O nosso objetivo é transformar o seu pensar e o seu viver longevidade. Abrir sua cabeça para que a mente comece a transformar isso em uma ação, para que você viva bem hoje e amanhã. Pois é, então vem com a gente. O que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre os futuros possíveis da longevidade. Para onde a gente está indo? É possível chegar na longevidade que a gente gosta sempre de falar aqui no Bora? Que a gente acredita e que a gente vive. Exato. E como é que a gente constrói isso? Quais são as iniciativas que já existem para que a gente possa acompanhar esse carro da história, né, e ir junto para poder construir tanto a mentalidade quanto a forma de agir também para a gente chegar lá. Será que mais alguém pensa dessa forma? Claro que pensa. A gente fala, a gente está aumentando a nossa tribo e a gente está fazendo parte de outras tribos. É isso aí. Então, olha só, vamos começar conversando sobre como existe a opinião e o pensamento hoje em dia, para a gente poder partir para um futuro que a gente tanto quer. Hoje em dia, a maioria dos cientistas, eles já admitem que a visão de uma sociedade que é envelhecida e próspera, ou seja, que chega nessa longevidade saudável, ela, por enquanto, é uma visão aspiracional, ou seja, a gente aspira a chegar nesse lugar, a viver dessa forma, de uma vida onde tenha bem-estar, longevidade, saúde para todos. Então, por enquanto, a gente está numa visão aspiracional, mas é uma visão totalmente factível, ela Sim. é possível de ser realizada. E a gente acredita muito nisso. Acredita, real. E a gente acredita e está buscando cada vez mais estudar para agir nesse sentido. E a gente está, além de estudando, a gente está realmente fazendo a nosso modo de vida, o modo de vida Bora Rejuvenescer que a gente acredita. Implementando, A gente está implementando essas ações, porque senão fica fake, né, gente? A gente precisa viver o que a gente fala. E a gente cada vez mais convida você também a participar com a gente dessas ações que a gente tem feito com a gente, todas as lives, todos os podcasts, a gente sempre conversa sobre coisas que às vezes acontecem com a gente mesmo. Sim. E que servem também para a gente poder reforçar cada vez mais esse compromisso com a longevidade saudável. É muito verdadeiro e real que ele te coloca aqui, porque ele te coloca tanto as coisas boas que a gente observa, quanto as questões mais desafiadoras mesmo, mais difíceis, né? As tretas da cabeça. A gente abre para você lá. Também. Então, olha só, a chamada ciência da longevidade, ela é muito recente. Ela começou há pouco tempo. A gente está começando a ver agora autores, livros, estudos, artigos, coisas que começam a tocar nesse tema. Então, os cientistas consideram que como a ciência da longevidade é algo muito recente, é algo que está começando a se estruturar e ganhar corpo agora, eles perceberam que até 2050, que seria uma data que a gente pode chamar de uma visão, né, para a longevidade, até 2050, essa ciência da longevidade ela vai estar muito mais incorporada no dia a dia da gente. Sim. Então a gente vai ter muito mais respostas, a gente vai ter muito mais caminhos para poder seguir dentro da longevidade de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Uma coisa que a gente vê como isso, né? fora da curva, muito legal. Uma coisa que a gente vê como fora da curva, tipo o vídeo da pessoa idosa com 90 anos malhando, treinando, fazendo crossfit. O que se espera é que nos anos lá em 2050, daqui a 26 anos, isso seja mais comum, seja enxergado não como um ponto fora da curva, mas como um modo de vida mesmo, um estilo de vida. Exatamente. E aí, quando a gente faz essa projeção para daqui a 26 anos, né, porque a gente está agora em 2024 fazendo esse podcast aqui com você, a projeção dos cientistas é que quando a gente chega em 2050, grande parte, ou a maioria das pessoas terão mais bem-estar no seu dia a dia, na sua vida. As pessoas terão uma diminuição e um controle maior das doenças, né? Porque as doenças aceleram o processo do envelhecimento precoce, por exemplo, né? E a grande maioria das pessoas já terá uma boa saúde para desfrutar até o final da sua vida. E o Bora vai estar aqui agindo, fervorosamente com você nisso. Exatamente. Só que até 2050 a gente tem que também colocar os pezinhos no hoje, no presente. Exatamente. E o que a gente já pode perceber que hoje
hoje em dia já é diferente de décadas anteriores. Por exemplo, hoje em dia a gente já tem mais acesso, um acesso mais amplo à educação, um acesso mais amplo à informação e um acesso mais amplo à saúde. Sim. Só que com um porém, a gente percebe que ainda não é uma educação de qualidade que vai colocar dentro da gente os elementos que a gente precisa, muitas vezes, para a vida, no dia a dia, né? A gente percebe que a gente ainda não tem uma informação de qualidade, ou de repente ela até está por aí, mas espalhada. A gente ainda não conseguiu organizar isso para poder buscar aquilo que é importante para a gente, e a gente ainda não tem também uma saúde adequada para poder promover a longevidade para todos. E aqui a gente não está querendo dizer que não existe informação de qualidade ou não exista educação de qualidade. Existe sim, mas isso é uma coisa mais pontual e não acessível à massa. Pois é. Então a gente fala de educação de qualidade em massa, acessível a todas as pessoas, no linguajar que seja acessível, com informação confiável, que venha de fontes confiáveis, que não seja fake news ou não seja mito da internet, uma interpretação duvidosa de artigos científicos, por exemplo. Então isso ainda é muito pontual. E ainda não há uma mentalidade em massa de interesse para esse tipo de informação. E é preciso lidar com isso, porque a gente precisa multiplicar essa mentalidade, formar uma tribo mesmo que pense dessa forma, porque quando há alguém dependente ou mal de saúde, isso não influencia só a saúde daquela pessoa, isso influencia a saúde da sua rede de apoio. Toda uma rede de apoio, normalmente os filhos da pessoa que é mais velha ou os pais da pessoa que é mais jovem, quando há um transtorno, eles são influenciados com o estado de saúde ruim dessa pessoa. Então a gente precisa ter uma conscientização sobre isso. Com certeza. É preciso ampliar o espectro da saúde, não só para a vida da gente, não só para grupos pequenos. É preciso ampliar esse espectro de saúde e de longevidade para toda a população. Para toda a população, para todos os nichos sociais, para toda a faixa etária, para que isso se forme uma cultura da longevidade. O que a gente busca aqui é uma transformação de pensamento e cultura de longevidade. É uma coisa que faz muita diferença, porque até para a gente poder viver uma vida legal, com bem-estar, se sentindo bem, a gente também precisa ver as outras pessoas bem. A gente se sente mal quando a gente muitas vezes está passando por uma dificuldade, né? Ou, aliás, quando a gente está vivendo num ritmo de vida que está legal e vendo as outras pessoas próximas, às vezes, passando por dificuldade. Então é preciso ampliar esse aspecto. A gente quer que, né, muito mais gente tenha também acesso à longevidade, e isso também é a ideia da ciência. Exato. E quando a gente fala de uma formação de uma cultura e de uma tribo, pensa se você, dentro do seu nicho de amigos, se só você se preocupa com a saúde. Você não vai ter companhia para cuidar da sua saúde, para fazer os programas, para dormir mais cedo. Imagina que eu e o Wallace, só eu que me interessasse por atividade física e só ele que se interessasse por ter um sono melhor e tal. E isso ia chegar um momento que ia dar uma crise. Então a gente precisa realmente fomentar isso para que lá no futuro a gente passe também por mais alegrias e aproveite melhor a vida. Exato. Vamos falar sobre dados, então. Dados são importantes para a gente poder analisar o contexto e planejar o que a gente pode fazer daqui para frente. Existem dados da consultoria McKinsey que estabeleceram o seguinte: nos 20 primeiros anos do século XXI, ou seja, de 2000 até 2020, aproximadamente 2 bilhões de pessoas alcançaram a expectativa de vida superior aos 72 anos. Ou seja, pessoas que estão hoje com menos idade vão ultrapassar a barreira dos 72 anos. Sim. A gente está falando de 2 bilhões de pessoas. Sendo que esses 2 bilhões de pessoas, metade deles é só as que vivem na China. Sim. Então a gente tem para o restante da população mundial 1 bilhão de pessoas que estão passando dos 72 anos e vão chegar numa longevidade mais avançada. Sim. E aí a gente pode pegar também outros dados que vieram do relatório global, que se chama Global Roadmap for Health Longevity, que foi feito nos Estados Unidos. E eles perceberam justamente isso que a gente está falando aqui. Se um grupo de pessoas está conseguindo alcançar a expectativa de vida mais longa,
uma grande parte das pessoas no mundo ainda não chegou lá. E eles estão percebendo que as pessoas estão até vivendo mais anos, mas as pessoas estão vivendo sem saúde esses anos. Então, quando a gente vai olhar esse mapa, esse contexto mundial, a gente percebe que ainda poucos países estão conseguindo fazer algum progresso para se prepararem financeiramente, socialmente e cientificamente para poderem perceber, para poderem colocar em prática essa longevidade saudável, né? E é interessante que ontem, quando a gente estava discutindo aqui, a gente está com o nosso caderninho aqui, com a pauta, né? E a gente estava preparando ontem, eu estava comentando com o Wallace que o nosso subconsciente sobre envelhecimento, ele tem um aspecto tão negativo que quando a gente fala de uma preparação para o envelhecimento, muitas pessoas já encaram como preparar uma casa que tem acesso a suporte para se apoiar, não tem escadas, seja mais fácil para o idoso abaixar e tal. Ou seja, a acessibilidade, né? Quando a gente fala de preparar, as pessoas muitas vezes têm isso já no seu subconsciente, porque a gente já espera um envelhecimento que há uma perda de autonomia. Só que, quando a gente fala preparar aqui, é preparar financeiramente para que você se organize, para que no futuro você tenha grana para poder aproveitar sua longevidade viajando. Para você não ter problemas financeiros, para você ter um recurso para sua aposentadoria que não fique tão dependente do governo. Quando a gente fala de se preparar socialmente, é você cultivar sua rede de amigos e não você se preparar para poder estar numa sociedade que tem acessibilidade ou acesso só à questão de saúde, no sentido de ter médicos, enfermeiros ou pessoas para corrigirem. A gente fala de saúde preventiva. Então a gente precisa realmente fazer uma transformação no nosso subconsciente do que é o envelhecer. E aqui ele está colocando isso, que a gente precisa se preparar financeiramente, socialmente e cientificamente. Por quê? Porque os grupos de pesquisas relacionados à longevidade, a uma longevidade preventiva, saudável, sem doenças, eles ainda precisam crescer mais em quantidade. Sim. Há uma preocupação muito estética em rejuvenescer. E há uma quantidade muito desproporcional de, por exemplo, geriatras para o número de pessoas idosas que existem. Então a gente precisa se preparar cientificamente. E a pergunta que fica é, o Brasil está preparado, por exemplo? Pois é, né? Então a gente vê que existe um desenho que começa a ser estabelecido com base nas pesquisas e dados que a gente tem. Então, para onde a gente vai? Como que a gente vai? Exato. E para a gente poder falar um pouquinho sobre essa ideia de visão, né, para onde a gente está indo, o que a gente tem o objetivo de fazer, alguns órgãos, algumas instituições já estão desenhando esse mapa. E é isso que a gente quer falar aqui hoje. O nosso da longevidade. O nosso podcast é sobre os futuros possíveis da longevidade. Um dos futuros possíveis também vem dentro desse relatório que a gente está falando aqui, do Global Roadmap, que ele traz uma visão da longevidade em 2050, né, como é que a gente estaria até lá. Mas quando a gente puxa outros órgãos e instituições que já estão falando também sobre isso, estão chamando governos e instituições, tanto do setor privado quanto da sociedade, para colaborarem com isso, a gente vai enxergar um papel muito importante da ONU quando ela estabelece aquilo que ela chama de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E quando a ONU estabelece essa Agenda 2030, isso foi em 2015. O planejamento seria para que nos próximos 15 anos, a partir de lá, a gente pudesse fazer ações, principalmente os governos, pudessem fazer ações, um plano de ação, para que a gente pudesse interagir com pessoas, com o planeta e com a prosperidade de uma forma positiva. Sim. E um dos requisitos principais dessa Agenda 2030 foi justamente entender que a gente precisa começar com a erradicação da pobreza. Erradicar a pobreza dá acesso às pessoas a uma vida mais digna, a uma renda digna, a uma moradia mais digna, a uma educação, alimentação, digna. Informação, e assim a gente consegue prosperar, não só as pessoas, né, mas também o planeta, a vida em sociedade em geral. Exatamente. Uma ideia muito bacana. Uma ideia muito bacana, e a gente vê que começa de uma maneira não óbvia, né?
a gente fala de um relatório sobre longevidade, sobre o futuro, e que o ponto principal é a erradicação da pobreza. Então aqui a gente fala de uma questão de acesso. Quando a gente erradica a pobreza, e mesmo que isso pareça uma utopia para muitas pessoas, mas a gente precisa realmente, quando coloca um objetivo, a gente tem que colocar metas factíveis. E para alcançar essas metas, a gente precisa colocar ações. Isso leva a um direcionamento de ações. Então é importante que a gente olhe lá na frente, mesmo que para alguns esse objetivo pareça utópico. Então, assim, a gente fala de acesso à saúde, acesso à informação. Quando a gente está sem recurso, quando a gente precisa, quando a gente não tem um mínimo para sobreviver, a gente não pensa em longevidade, a gente pensa em comer, a gente pensa em sobreviver, a gente pensa em estar vivo. Agora, conforme a gente vai estruturando e satisfazendo essa necessidade básica de sobrevivência, a gente passa para um outro nível de objetivo na vida. E a gente começa a ter mais acesso à informação, à educação, à saúde, a serviços. Então, faz muito sentido o primeiro objetivo serem ações voltadas à erradicação. Sim, total. E são ao todo 17 objetivos, Exato. São mais de 160 metas, são ousadas, são metas que precisam de direcionamento e de ação e que a gente torce para que os governos, as instituições abracem essa ideia de forma muito convicta. A gente está passando por um mundo de muitas transições e a gente precisa identificar qual é o real problema e como é que a gente sai disso para poder partir para um outro futuro, um futuro possível. E todos esses objetivos que foram estabelecidos na Agenda 2030, eles têm uma conexão incrível com a longevidade saudável. Sim. Porque eles buscam o tempo inteiro promover o bem-estar, a saúde das pessoas, uma renda adequada, um trabalho digno, e tudo isso também fala com qualidade dos anos de vida. Isso fala diretamente com a qualidade da vida da gente, Quando a gente observa os dados científicos, pegando esse gancho que o Wallace está colocando, os dados científicos eles colocam que para você ter uma longevidade mais saudável e uma vida com mais anos de qualidade, você precisa ter mais educação, você precisa ter uma alimentação mais saudável, você precisa ter uma moradia melhor. E isso tudo tem, se você observar no nosso feed, tem várias lives que ele te fala sobre esses assuntos, sobre os 8 elementos do Bora Rejuvenescer. Aqui no YouTube e também no Spotify a gente coloca quais são esses elementos. Essa conexão entre você ter a satisfação de elementos básicos da sua vida com uma melhor moradia, uma melhor renda financeira, melhores relacionamentos, você buscar ter uma saúde emocional melhor, tem total conexão com maiores anos de vida, com mais qualidade. E é isso que a gente está colocando aqui. Então, esses objetivos que relacionam bem-estar, eles vão impactar diretamente numa longevidade saudável. E isso tem super a ver com um outro compilado aqui da ONU relacionado sobre a década do envelhecimento saudável, Wallace? Sim, mas só pegando um gancho nessa última coisa que você falou, eu acho que todo mundo que está aqui, está assistindo a gente, ouvindo a gente, todo mundo é inteligente e todo mundo já percebeu que para você poder conseguir prolongar uma qualidade de vida legal, a gente precisa aprender a equilibrar vários pratinhos. A gente já percebeu que para ter uma longevidade bacana, não é só cuidar da alimentação, não é só cuidar da atividade física, são vários elementos, Então a gente precisa atuar em todas as áreas. É importante, a gente está falando aqui sobre gerar bem-estar, e a gente está falando de erradicação de pobreza, de renda. E o que isso tem a ver com longevidade? Tem tudo a ver. A vida é uma conexão entre vários elementos. E é por isso que até dentro do Bora Rejuvenescer a gente fala sobre 8 elementos. A raiz do Bora, os elementos que fazem parte da raiz do Bora Rejuvenescer são 8. E esses 8 elementos, eles se conectam. A gente vai fazer esse círculo girar. Os 8 elementos precisam estar girando na vida da gente para a gente poder atingir essa vida adequada que a gente tanto almeja. Vamos relembrar os 8 elementos. A gente vai chegar lá, Exatamente. Vai lá, manda ver. Alimentação, movimento e descanso,
emoções e autoconhecimento, criatividade e sexualidade. A gente fala também sobre espiritualidade, a gente fala também sobre direito e finanças, a gente fala também sobre moradia e a gente fala também sobre sociabilidade e relacionamentos. Yes. Então, olha quanta coisa que a gente precisa conjugar para poder fazer essa roda se mexer. Então, os objetivos do plano de ação que os governos, a ONU, esses relatórios mostram para a gente, mostram também que são vários elementos que a gente precisa cuidar. Não é só de uma coisa. Então, todos eles fazem uma conexão entre si. Mas, agora entrando no terreno da ação, né? Para isso, todos os países, todas as comunidades, todas as pessoas também, né? Porque isso faz um chamamento tanto para governo, quanto para o setor privado, quanto para a sociedade civil. Que a gente possa trabalhar todos esses elementos para fazer o quê? Cada um analisar os seus problemas internos, e cada país tem os seus, né? Cada comunidade tem os seus, aquilo que realmente está precisando ajustar e melhorar. E a gente precisa investir nessa infraestrutura, como a gente já falou aqui, econômica, infraestrutura social, infraestrutura de relacionamentos, infraestrutura até emocional mesmo, para a gente poder lidar com tudo que acontece ao nosso redor e saber dar o passo seguinte, não ficar parado. E para isso a gente vê que países, instituições, governos e até a gente mesmo, a gente precisa agir, mas também identificar aquilo que internamente está fazendo falta para a gente. E aí demanda construção, essa é a palavra. Sim. Não, desculpa, até te interrompi. Não, que isso. Então, a gente vai perceber que, além da gente ver que existe uma visão lá para 2050, né, da ciência da longevidade estar mais presente na vida da gente, além de existir também uma agenda para até daqui a 15 anos, agora menos, né? Daqui a 6 anos, né? Estamos em 2024 hoje, para 2030, uma agenda para ser implementada que faz a diferença no bem-estar das pessoas. Existe também uma outra iniciativa, e essa ela foi declarada na Assembleia Geral da ONU, ou seja, com a presença de todos os países, ou com a maioria deles, da chamada Década do Envelhecimento Saudável, que vai de 2021 também até 2030. Então, isso, a Organização Mundial de Saúde, né, que está de frente dessa parte. A gente está vendo conexões porque realmente quem está no fronte do estudo do envelhecimento está observando que a nossa expectativa de vida está aumentando. Então, a quantidade de pessoas, de filhos por casal está diminuindo. Então, quando a gente fala de uma pirâmide etária, que a gente sempre comenta, né, que é uma pirâmide em que a base são as pessoas mais jovens e o topo são as pessoas mais velhas, a gente está vendo que aqui está se afunilando embaixo, e aqui está aumentando. Então, o que isso significa na prática? A gente está tendo uma quantidade maior de pessoas mais velhas e com a idade produtiva também aqui, entre 30 e 40 anos, e uma menor quantidade de pessoas mais jovens. Então a gente precisa direcionar as políticas, os planejamentos de ações de educação, de saúde, para que atenda essa população, porque senão fica um gargalo. Isso leva a uma crise mundial até. Então, os principais órgãos, a ONU, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas, grandes centros de pesquisas mundiais o Bora Rejuvenescer, a gente aqui está plantando nossa semente, está trabalhando para isso, para que a gente se estruture individual e coletivamente, para que a gente se prepare para essa longevidade, só que mais saudável. Senão vai ter uma crise de pessoas altamente dependentes do governo, do externo, sem uma quantidade de profissionais ligados a isso. Sim. Para cuidar dessa geração. Sim, vai ser uma reação em cadeia, na verdade, que já está acontecendo. Exato. Poucas pessoas estão despertando para isso, né? E o nosso papel aqui é continuar reforçando esse compromisso cada um de nós precisa ter com a saúde, com a longevidade, para que os nossos anos sejam mais produtivos, que a gente possa estender essa produtividade por mais tempo, viver de forma ativa, de forma autônoma por mais tempo. E o alinhamento com essas agendas e com
com essas iniciativas, elas fazem muito sentido dentro do Bora Rejuvenescer. Principalmente em relação à chamada década do envelhecimento saudável, a gente está aqui, ó, coladinho com ela, né? Sim. Nos ideais. E quais são as principais iniciativas que falam essa década do envelhecimento saudável da ONU com a OMS? Primeiro, é mudar a forma como as pessoas pensam, sentem e agem em relação à idade e ao envelhecimento. E essa é uma das principais propostas que a gente faz aqui, se não a principal. Eu acho que no momento, a gente coloca até numa postagem lá no nosso feed do Instagram, que o Bora, ele vai ter 5 etapas, só que são etapas que se intercruzam, na verdade é um ecossistema. E nesse primeiro momento a gente está trabalhando com informação de massa, justamente para a construção dessa nova consciência, dessa transformação do pensar ao envelhecer. Então todo o nosso conteúdo, ele traz um conteúdo de reflexão e ação. Então, se você observar, fizer um Boraflix, né, que ele te fala, as nossas lives e as nossas postagens, vocês vão ver que a gente vai refletir e agir para essa transformação do pensar, sentir e agir em relação à longevidade, que é o primeiro ponto aqui da OMS. E também inspirar. Inspirar. Né? Porque a gente busca também que você que está assistindo a gente ou está ouvindo a gente, que você também comece a implementar pequenas mudanças, pequenos hábitos. A gente já falou muitas e muitas vezes aqui que tudo começa na constância, não é na intensidade. Exato. Você pode organizar mini hábitos, micro hábitos, estabelecer metas e objetivos para você. E a gente já fez muito conteúdo sobre isso aqui e eu te convido a conhecer depois, dando uma olhadinha no nosso perfil também e nas lives disponíveis, tanto no Instagram quanto também no Spotify. E aí, a gente está falando aqui sobre as principais iniciativas da década do envelhecimento saudável. A primeira delas é essa que a gente está reforçando aqui. Mudar a forma de pensar, sentir e agir em relação à idade e envelhecimento. Outras coisas também, que são bandeiras que a OMS está levantando nesse momento, são para a gente buscar o tempo inteiro facilitar a capacidade das pessoas idosas de colaborarem para a sua comunidade e para a sociedade onde elas vivem. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante porque a gente já conversou em outras lives, por exemplo, quando a gente fala de intergeracionalidade, gerações anteriores pensavam que existia um tempo de vida útil e de trabalho e depois a aposentadoria para descansar. E hoje em dia a gente vê que muitas pessoas vivendo por mais tempo ainda se sentem úteis para colaborar. Produtivas. E é muito necessário que haja uma absorção dessas pessoas dentro da sociedade, das suas comunidades, porque o senso de utilidade faz com que a gente se sinta vivo. Sim. O senso de utilidade, onde a gente sente que está colaborando com alguém ou com um grupo de pessoas, faz com que a gente produza e se sinta feliz por produzir. Sim. Então é preciso cada vez mais absorver essas pessoas que estão numa faixa etária mais avançada, porque a gente sempre viu até hoje em dia levantarem bandeiras de que só o jovem é produtivo. Sim. Isso não é verdade. Não, né? Não é verdade. E como é que faz isso, Wallace? Como é que faz isso, Amanda? Absorvendo no mercado de trabalho pessoas que têm mais de 50, 60 anos de idade. Tem várias iniciativas em relação a isso. Dentro da comunidade, valorizar o que a pessoa que tem mais idade tem para trazer, para poder ensinar, fomentar espaços de interconexão entre gerações. Isso é um papel do governo. E dentro das nossas famílias, no nosso dia a dia, a gente valorizar aquela pessoa mais idosa que está com a gente, o que ela pode trazer, deixar ela ajudar, deixar ela ter a autonomia dela, não falar por ela, por exemplo, no médico. São pequenas ações. Sim, são pequenas ações. Uma outra iniciativa importante também na década do envelhecimento saudável, uma bandeira que a OMS está o tempo inteiro buscando, e a gente aqui também, é de dar uma atenção mais integrada e serviços de saúde primário para atender essa população mais idosa, né? O serviço de saúde primário é aquela porta de entrada, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, no SUS. É o serviço que quando você chega lá para ter a consulta preventiva ou para ter a consulta corretiva. É a consulta com médico, com nutricionista, com psicólogo, muitas vezes. Essa é a primeira porta de entrada. São os grupos de trabalho de saúde. Mas o que a OMS está propondo aqui? Que isso seja direcionado
para longevidade, direcionado para o envelhecimento, direcionado para o público mais idoso, que haja esse pensamento de acordo com a necessidade. E isso demanda uma ação por trás, demanda que as faculdades, as pessoas se interessem mais por esse nicho de conhecimento, para que a gente tenha profissionais disponíveis e acessíveis para cuidar dessa demanda que está vindo. Pois é, e puxando um gancho também nisso, né, a gente está falando de atendimentos primários, né, de serviços de saúde primário, também os cuidados de longa duração para as pessoas idosas que precisem. Exato. A gente precisa entender também que o papel da longevidade saudável, ele não é alcançável por todas as pessoas. Tem pessoas que têm comorbidades, coisas que já acompanham a pessoa durante muito tempo e não foram causados pelos maus hábitos que a pessoa teve. Então são necessários também cuidados de longa duração para as pessoas que precisam. E a gente precisa também ampliar isso, para poder também reservar uma melhor qualidade de vida até para as pessoas que precisam desses cuidados por um longo tempo. Poder justamente fornecer um bem-estar maior enquanto ela está passando por essa dificuldade. Então, essas iniciativas, elas se conjugam, porque a gente está falando aqui de mudança de mentalidade, que é aquilo que a gente também busca o tempo inteiro fazer aqui, facilitar a absorção das pessoas nas comunidades e na sociedade, que a gente fazer uma maior integração de gerações, né? As gerações conversarem mais e não a gente simplesmente estereotipar ou segmentar. No seu quadrado, Exatamente. E fornecer cuidados básicos e cuidados de longa duração. Então, e quando a gente fala de longa duração aqui, entra um ponto importante, que são as instituições de longa permanência. Bem lembrado. Não necessariamente, nem todo mundo tem bons hábitos. A gente sabe como é desafiador construir bons hábitos. E gerações já anteriores, elas vão ter um estado de saúde que demanda um recurso maior agora. Só que a proporção de instituição de longa permanência, asilos, instituições que é para cuidado com a pessoa idosa, é muito baixa já para a população de hoje. Então a gente tem que se preparar para poder absorver essa massa que vai necessitar de um cuidado no futuro. Porque por mais que a gente tenha uma longevidade saudável, a gente no futuro tem que pensar onde a gente vai morar, porque provavelmente para a gente manter essa conexão até com outras pessoas, a gente vai precisar de de um ambiente que restaure isso. E quando a gente fala da geração anterior, normalmente a geração anterior teve mais filhos e os pais iam morar com algum dos filhos quando ficavam idosos. Só que a nossa geração ou não tem filhos ou tem no máximo os dois, mas a maioria tem um só. E não é desejo nem dos pais e nem do próprio filho que no futuro more junto. Não porque não goste, mas porque quer uma autonomia. E como é que vai ser esses lares no futuro? Ainda tem uma visão muito negativa de instituição de longa permanência. Mas precisa se construir um novo exemplo disso e também trabalhar a mentalidade de onde eu vou morar no futuro. Como é que eu quero viver no meu futuro? E isso está dentro desse quarto cuidado da OMS. Pois é. E aí a gente, quando fala sobre todo esse panorama que a gente está conversando aqui, a gente está chegando já no finalzinho do nosso podcast, quando a gente fala sobre todo esse panorama, as visões, as iniciativas, tudo isso demanda esforços conjuntos. Exatamente. De governo, setor privado e sociedade. Então cabe a cada um de nós, a gente está aqui também fazendo o nosso papel, né, de divulgar isso, de dizer que a gente também está buscando cada vez mais implementar isso e fomentar uma mudança de mentalidade em relação à idade e ao envelhecimento. Exatamente. Esse também é um dos papéis do Bora, além de outros, né, que a gente terá também no futuro. E formar esse network relacionado a linkar, a conectar a população em geral com sociedade acadêmica, sociedade civil. A gente trabalha nessa conexão também. E para finalizar, é sempre importante a gente lembrar, a construção desse ambiente, a construção dessa comunidade, a construção desse planeta, né, que a gente quer ver, que a gente vai ver, ela é totalmente possível, mas ela demanda uma mudança de mentalidade. Ela demanda uma forma diferente de pensar sobre as coisas, da gente ser mais
aberto a novas ideias, buscar entender aquilo que já está funcionando, aquilo que está sendo implementado, buscar nas pequenas coisas do dia a dia mudar também os nossos hábitos. Sim. Tudo isso vai fazer uma diferença enorme para daqui a alguns anos. E a gente já está conversando sobre isso porque a gente já vê que faz diferença hoje. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ver um aumento muito maior da ciência da longevidade dentro da sociedade. Então, é muito possível a construção desse ambiente. É um futuro muito possível para a longevidade. Sim. Mas demanda uma mudança de mentalidade. E o nosso papel aqui do Bora Rejuvenescer é justamente auxiliar nessa transformação da mudança de mentalidade. É mudar a mentalidade e mostrar que a idade é só um número. É um número para ser um norteador, para a gente se cuidar, para a gente fazer exames específicos, mas ele não pode ser um número limitador de atitudes. Então a gente precisa realmente construir desde já, com ação diária, com cuidado, com um olhar diferente sobre a sociedade, para que a gente tenha uma longevidade possível e melhor. Lembrando que a gente tem a idade cronológica e a gente tem a idade biológica. A idade cronológica é aquela que não depende de você, é justamente a passagem do tempo, o acumular dos anos. Cada ano você cronologicamente fica mais velho. É a idade do aniversário. É a idade do aniversário. Agora, a idade biológica, essa está nas suas mãos. Essa é que você pode modular. Você pode não conseguir evitar algumas coisas que aconteçam biologicamente com você, mas influenciar você pode. Exatamente. Você pode influenciar na sua saúde, você pode influenciar na forma como você vive, você pode influenciar no seu sono, na sua alimentação, e tudo isso vai gerar reflexos também para a sua idade biológica. Exato. Então, a gente tem que também aceitar que a responsabilidade também está na nossa mão. Não é só na mão dos outros, né? O reflexo da idade biológica, ele é determinado 80% pelo nosso estilo de vida e 20% da genética. Pois é. Então, está nas nossas mãos. Fica esperto e fica esperta aí, que está na tua mão mais do que você pensa. Exatamente. Então, gente, olha, obrigado pelo tempo de cada um de vocês que está assistindo a gente aqui agora. A gente fazendo mais um podcast número 5, né? Isso, exato. Futuros possíveis da longevidade. E, além disso, a gente também te pede que você possa curtir esse vídeo, botar as estrelinhas, enfim, fazer o like, enviar para outras pessoas que você acha que é legal, de repente, mostrar esse assunto para que elas possam também ficar interessadas. E a gente faz uma tribo cada vez maior. Tá? E vem com a gente. Traz mais gente também. Valeu, Obrigada. Então. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.